Oi, amigas! Estou de volta com mais um vídeo para o canal e hoje eu trouxe um vídeo que eu já tinha gravado há um tempo atrás, mas eu pensei, eu vou adicionar algumas informações e transformar num manual de tudo sobre o Whey Protein. Fala sério, tá muito bom hoje. Vamos começar com a nossa introdução de sempre e eu já te peço para se inscrever aqui no canal. Curte esse vídeo, por favor, isso me ajuda muito, ajuda a entregar para outras pessoas esse mesmo conteúdo. E também deixa aqui nos comentários o que você achou desse vídeo e se ficou alguma dúvida, alguma coisa que você lembrou e que eu acabei não falando. Vamos interagir? Vamos conversar? Então deixa o comentário aqui. E sem mais blá blá blá, bora pro vídeo. Começando pelo começo, vamos falar o que é o Whey Protein. O Whey Protein nada mais é do que a proteína do soro do leite extraída a partir da produção do queijo. A título de curiosidade, quando a gente vai fazer o queijo, a gente pega o leite, ferve ele, assim que levantar a fervura a gente desliga, talha ele com meio ácido e ele vai se transformar em dois níveis, o nível sólido e o nível líquido. O Whey Protein está no nível líquido, porque o nível líquido se chama soro do leite. Então, ali naquele meio líquido, a gente tem o Whey Protein. Outra questão muito importante é que o Whey Protein é uma proteína de alto valor biológico. Nada mais é do que uma proteína que vai ser aproveitada de uma maneira melhor pelo nosso organismo, de uma forma maior e numa totalidade melhor do que quando comparado a proteínas de baixo valor biológico, que seriam proteínas vegetais em sua totalidade. A proteína do soro do leite, ela é considerada muito completa porque ela contém todos os aminoácidos essenciais que participam na construção de tecidos e músculos. Tá, Nutri, mas para que serve de fato o Whey Protein? Como eu falei para vocês, o Whey Protein ele atua sim na produção de músculos e tecidos, mas existem outras funções que a gente também precisa destacar. Hoje em dia, como nutricionista, é muito corriqueiro com os meus pacientes recomendar o uso do Whey Protein, porque cada vez mais eu percebo que as pessoas diminuem o consumo de proteína diário. E o Whey Protein ele entra para poder complementar as refeições de uma maneira mais fácil, rápida e até mesmo gostosa. Um exemplo prático que eu posso dar para vocês é, por exemplo, uma pessoa que toma café da manhã, ela não gosta de ovo, ela não gosta de comer carne durante a manhã, carne de frango, bovina, que seja. Então a gente precisa complementar uma proteína ali. Ela também não é muito fã de queijo, por exemplo, que tem uma quantidade legal de proteína, além de gordura. Então, o que a gente acaba optando? Já aconteceu no meu consultório de o paciente ter essa queixa e a gente acabar modulando o café da manhã dele. Esse paciente, ele consumia pela manhã pão, requeijão e café com leite. Para aumentar a saciedade dessa pessoa e também trazer um aporte proteico bem maior, a gente colocou Whey Protein nesse café com leite, fez tipo um cappuccino e ele continuou consumindo o pão com requeijão que ele gostava. Porque se a gente fosse parar para pensar naquela refeição em específico, tinha muito pouca proteína, só proveniente do leite, um pouquinho do pão e do requeijão também. Então foi sensacional. E outra coisa que a gente poderia ter feito nessa refeição é colocar o Whey Protein neutro misturado no requeijão. E aí ele continuava tomando o café com leite. Não se preocupem porque essa opção não fica estranha, tá? O Whey Protein neutro é aquele que não tem sabor nenhum. Então se você misturar em qualquer coisa, desde que não seja fervendo, ele super combina, super vai, é super tranquilo. Sem contar que aumenta muito o aporte proteico dessa refeição. Então, para dar uma recapitulada, a gente usa para aumentar o aporte proteico das refeições, para reconstrução muscular, para fortalecimento muscular, também usamos para emagrecimento, que é muito importante, muito legal, é uma funcionalidade que o Whey Protein ele ajuda a manter a massa muscular da pessoa e até a gente gerar um ganho a partir de uma dieta bem ajustada com o uso dessa suplementação, para fazer com que depois que a pessoa perca toda aquela gordura que está por cima dos músculos, os músculos fiquem lindos, aparentes e bem tonificados. Dentre essas outras funcionalidades que eu falei para vocês, existe aumento da imunidade. Existem duas proteínas no Whey Protein, que é a alfa e a beta-lactoalbumina.
Essas duas proteínas vão aumentar nossa imunidade e fazer com que o trabalho das nossas células de defesa fique mais potente. O whey protein atua também no emagrecimento através do aumento da saciedade. Ele estimula a produção dos hormônios relacionados na saciedade e ainda ajuda a inibir a grelina, que é o hormônio que nos causa mais fome. Outra funcionalidade do whey protein é o controle da diabetes. Vários estudos recentes têm nos mostrado que o whey protein atua na diminuição da glicemia pós-prandial, que é pós-refeição. O whey protein também é excelente no uso com idosos, porque ele ajuda na manutenção da massa muscular. Sendo assim, como a gente tem uma perda ao longo dos anos de vida de massa muscular, o whey protein nos ajuda a manter o que a gente já tem e, associado à prática de exercícios físicos, aumentar a quantidade de músculos já na terceira idade. Mas outra funcionalidade dentre as 1000 que o whey protein tem é o uso pós-operatório. Diversas cirurgias acontecem onde a gente tem uma perda de alguns nutrientes e acaba precisando repor pós-cirurgia. Essa perda de nutrientes, ela existe de acordo com o grande estresse que uma cirurgia causa no nosso corpo. Então, para uma ótima recuperação e cicatrização, o whey protein entra para nos ajudar, porque ele é construtor, reconstrutor e vai ajudar a restabelecer todos os nossos tecidos danificados nesse processo cirúrgico. Nutri, como eu vou usar o whey protein? Não faço ideia. Espera que eu vou te explicar. O whey protein, ele não precisa ser consumido sozinho. Então, a gente pode consumir ele em receitas, panquecas, bolos, sopa, requeijão, cappuccino, enfim. Vai da nossa curiosidade em pesquisar na internet, saber perguntar para Nutri, óbvio, como que ele vai se encaixar na tua rotina alimentar. Mas o que não falta hoje em dia é receitinha com whey protein e cada uma mais deliciosa que a outra. Uma coisa que a gente não pode esquecer também é que o gosto do whey protein não é gosto de achocolatado em pó, é gosto de whey protein. Então, não vai com a expectativa muito alta, achando que ele vai ser tão palatável quanto você imagina, caso você nunca tenha experimentado. Isso não quer dizer que o whey protein é ruim, isso quer dizer que o whey protein possui um sabor característico e diferente. Então a gente precisa ter cuidado em criar muita expectativa acerca do gosto e acabar se frustrando e não usando essa alternativa que é tão legal para nossa rotina. Outra dúvida que eu tenho, Nutri, em qual horário eu vou usar? Que horário melhor meu corpo aproveita? Bom, existe muita teoria aí na internet acerca de qual horário usar, mas depende muito de pessoa para pessoa. Por quê? Existem pessoas que elas vão precisar de um aporte proteico muito maior e muito mais rápido. Então a gente vai elaborar estratégias a partir daquela necessidade da pessoa para que ela consiga aproveitar melhor a proteína do whey protein e dos outros alimentos do dia alimentar dela. Mas, em geral, você vai priorizar o consumo do whey protein pós-atividade física de musculação ou de exercícios de força. Isso não quer dizer que você vai chegar da academia esbaforida e vai simplesmente tomar whey protein com água. Não. É importante esperar seu corpo se acalmar, tomar um banho, se organizar. Cerca de uns 40 minutos depois, você faz sua refeição com whey protein. E você pode usar das receitinhas, fazer uma panqueca, não precisa tomar só whey com água, porque daí também ninguém merece, né? Assim como, se for da sua necessidade, você pode colocar o whey protein num horário do dia que você sente mais fome ou mais vontade de comer doce, por exemplo. Eu adoro comer panqueca de banana à tardinha. Então eu gosto de colocar o whey protein, fazer o whey protein ali junto na receita de panqueca de banana e acabar comendo à tardinha, porque é o momento que eu sinto mais vontade de comer doce. Inclusive, para um minutinho, me deixa aqui nos comentários se você já toma whey protein e se você já toma, como que você usa o whey protein. Se você usa após exercício físico, se você usa durante o dia, em outras refeições. Qual que é a tua receita favorita para usar o whey protein? Eu quero saber. Porque também, às vezes a gente deixa passar e é uma oportunidade para eu também aprender com vocês. Agora, eu quero contar para vocês que existe 3 tipos de whey protein, que é o concentrado, o isolado e o hidrolisado. E eu quero explicar para vocês qual que é a diferença entre os 3 e quais são os cuidados que eu tenho que ter quando eu for comprar um whey protein. Vamos começar com o whey protein concentrado.
Ele foi o primeiro a ser desenvolvido e passa apenas por uma filtragem. Passando por essa filtragem, ele acaba contendo de 30 a 80% de proteína. O restante da sua composição fica a cargo da caseína, da lactose, dos carboidratos, gorduras e minerais. Isso significa que a sua absorção é um pouco mais lenta, sim, se compararmos eles, lógico, aos 3 outros tipos. Quem possui alguma intolerância à lactose ou tem alguma restrição de lácteos, deve evitar o whey protein concentrado, porque ele pode sim trazer algum tipo de desconforto abdominal e gastrointestinal. O whey protein isolado, ele sim passa por um processo de filtragem bem maior e é um whey protein mais puro, mais isolado, como já diz o nome. Ele contém cerca de 90% da sua composição de proteínas, é um whey protein que praticamente não contém lactose e que sim contém 10% ali dos outros nutrientes, como eu já tinha falado no whey protein concentrado. Sem contar que ele tem muita proteína de absorção rápida. Se a gente for comparar o preço do concentrado e do isolado, o isolado é bem mais caro que o concentrado por conta de todo o seu processo de fabricação. E o último tipo de whey protein é o hidrolisado. Como já diz o nome, o whey protein hidrolisado, ele é quebrado, facilitando assim o processo de absorção. Caso você não saiba, uma proteína é formada por diversos aminoácidos e esse whey protein hidrolisado vem com a proteína quebrado em diversos conjuntos de aminoácidos, facilitando assim a nossa absorção e principalmente para aquelas pessoas que têm um pouco mais de dificuldade de absorver proteína ou que de repente o seu intestino configura uma proteína completa como um elemento mais complexo e precisa sim dessa quebra. Aqui a gente nem precisa falar da velocidade de absorção do whey protein hidrolisado, porque é super rápido também. Quem tem dificuldade em tolerar a caseína do leite, saiba que o whey protein hidrolisado é ótimo para você. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham adorado, que eu tenha trazido informações suficientes para sanar as tuas dúvidas. Não esquece de deixar aquele comentário que a gente combinou no meio do vídeo, porque quem pulou essa parte provavelmente está perdido agora. Volta lá e assiste todo o vídeo para te entender do que eu tô falando. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado e aproveitado todo o conteúdo que eu trouxe. Um beijo e até semana que vem. Tchau!